Boa noite, meu nome é Kleber, sou aluno de redes. Hoje estaremos explicando o módulo 2 do curso Montagem e Manutenção de Redes, Montagem e Manutenção de PC, vai ser o chipsets. Então vamos lá. A principal característica de uma placa-mãe é seu chipset. Chipset é o nome que damos para o conjunto de circuitos de apoio utilizados à placa-mãe. Há diversos fabricantes de chipsets do mundo, com a própria Intel, a VIA Technology, a CIS, a Ali e a Opt, etc. O chipset é quem define, entre outras coisas, a quantidade máxima de memória RAM de uma placa-mãe. Pode ser do tipo de memória, pode ser usada SDRAM, DDR, SDRAM, Rambus, etc. E o padrão de disco rígido aceita o DMA/33 ou o DMA/66. Muita gente não sabe a placa-mãe tem marca. As marcas da placa-mãe mais vendidas no Brasil são a ASUS. A ASUS é muito boa, essa placa-mãe. Essa demora estragar essa ASUS aqui. Ability, Soyo, Zida, Tomato, esses chips, PIC, Tian, essas outras marcas eu só conheço aqui em gigabytes. Essa daqui também é boa, mas as outras marcas eu não conheço. Só para citar algumas, é muito comum que encontramos pessoas que confundem a marca da placa-mãe com chipset, com a marca do chipset. Por exemplo, muitos pensam que só porque uma placa-mãe usa o chipset CIS, significa placa foi produzida por essa empresa, e não é verdade. CIS é a fábrica apenas dos circuitos usados por placa-mãe, mas não fabricados placas. Acontece que você encontrará placas sem marca. Você encontra bastante placas sem marca daquelas placas-mãe bem baratas. Ela vem sem chip, sem o nome de chip, sem nada. Sendo vendidas por mercado, na verdade a placa tem marca, sim, mas é possível o vendedor a desconhece. Para descobrir a marca de uma placa, você pode usar o programa CTBIOS ou WINF, ambos possíveis em www.hardwaredownload. Você pode verificar a placa-mãe de acordo com o seu software. 370 socket A, socket 478, o seu chipset, ou seja, o conjunto de circuitos da placa-mãe ali do tamanho do cachê da memória externa, se a placa-mãe for do tipo socket 7 ou super 7. Aí tá vendo aqui o chipset, essa é a marca do chipset da placa-mãe, vem bem do lado do processador, bem mais embaixo. Vamos continuando. Por exemplo, uma placa-mãe que aparenta e não possui marca utiliza o chipset 430TX da Intel. Poderia ser simplesmente chamada de placa-mãe com chipset Intel 430TX. Porém, há muita confusão no mercado. Com a maioria dos vendedores, não e técnicos acabam chamando uma placa-mãe e utilizam chipset Intel de placa-mãe Intel. Mas é mais fácil de reconhecer, que já vem com o nome placa-mãe Intel. Isso é totalmente errado, já que a própria Intel também fabrica placas-mães e muito provavelmente não é este caso. Você também encontrará no mercado de placas usando o chipset X-Pro. Essa daqui é bem mais barata, X-Pro. Você encontra no mercado, na Amazon ela vende muito. Como VX Pro, VX Pro, VH, etc.
Esses chipsets são usados na placa-mãe produzida pela PC Chips. Se você executar um programa PT BIOS numa placa desse tipo, verá que ele acusa que a placa-mãe foi produzida pela Hitsyntek, que é a holding da PCs. Esses chipsets são, na verdade, chipsets produzidos em outras empresas, só que remarcados a pedido do fabricante. Por exemplo, chipset VH é, na verdade, via Polo. Em outras palavras, a placa-mãe DX Pro segundo é uma placa-mãe de chips que usa chipset CIS de 598. A tabela seguinte mostra um verdadeiro fabricante de chipsets marcados. Esse aqui é o modelo ETEC 6628. Com exceção do chipset AMD 640, Intel fabricado sob recomendo do Soio pela Via, todos os demais chipsets remarcados são usados exclusivamente por placa-mãe da PC Chips. Dessa forma, você estiver diante de uma placa e use um desses chips, não tenha dúvida. Ela foi fabricada por PC Chips. O mercado está inundado pelas placas dessa marca. O motivo é simples. São placas mais baratas do mundo. Por conta disso, a qualidade e o desempenho dessas placas são muito bons. Mas, em contrapartida, você conseguirá montar um micro barato. Quer dizer, elas são baratas, você irá montar um PC, um PC bem simples, nesse caso bem mais barato, que é para rodar só o Word, sem jogos, é um PC bem simples. E agora a gente vai ver o cachê da memória, mas antes disso, eu tenho uma atividade para vocês aqui. Vou pegar aqui já, mostrar para vocês sobre chipset. É que vocês façam durante a aula, para ficar melhor para todo mundo. Espera aqui. Vou enviar aqui no chat. Enviar aqui no chat para vocês e fazendo. Acho que é melhor enviar no final da aula. Né? Vamos continuar. É, melhor. Manda esse. Você tem alguma coisa para falar sobre o chipset? Cache de memória. Aí manda ali o primeiro. Eu mandei o link para você, lá no seu e-mail. Ah, você mandou lá no meu e-mail? Você sai. Eu vou mandar aqui no chat. Ah, beleza. Vi. Mas agora a gente vai falar do memória cache. Cache de memória. Certo? Em placas-mães antigas, o socket 3, o socket 7, o super 7, existe uma memória especial chamada cache de memória. Essa memória especial, também conhecida como cache L2, é memória de altíssima velocidade e faz com que o microcomputador se torne mais rápido. Atualmente, todos os processadores já possuem essa memória.
dentro deles e é por isso o motivo que você não encontrará circuito de cache de memória em placa-mãe moderna. É bom, hein? Assim, assim deixa mais espaço. Se você estiver montando um micro PC que use um processador que não seja socket 3, o socket 7, ou seja, se você estiver montando um micro baseado no processador como Atom, Duron, Celeron, ou Pentium 3 ou Pentium 4, não é necessário ter tópico nem tampouco se preocupar com esse circuito. Bom, mas é melhor saber que existe esse circuito, né, quando for mexer numa placa-mãe. Saber todos os componentes da placa-mãe, certo? Dessa forma você encontrará esse circuito em placa-mães antigas, SOX 3, SOX 7. Esse daí se encontra mais em PC barato, né? Quando for montar um PC, tipo uma placa-mãe de R$ 600, ou até menos que isso daí, você vai encontrar o SOX 3, você vai encontrar caixa de memória nele. Agora nos PCs mais modernos, como ele diz, não se encontra esse tipo de coisa, né? Ó, nesse caso, o ideal é você escolher uma placa-mãe com bastante memória e cache. Pois quanto mais cache de memória, a placa-mãe tiver, mais rápido será o computador. O tamanho máximo e o cache da memória é L2. Pode ter dependente do chipset da placa-mãe. Por exemplo, chipset Intel 430TX. Permite a placa-mãe possuir até 512 KB de cache de memória, né? Enquanto o chipset Apollo MVP3 da Via Technology permite que o cache L2 seja de até 2 megabytes. No caso da placa-mãe SOC 7, o cache de memória está soldado diretamente à placa-mãe, ou então encaixada na placa-mãe através do código chamado COS. Daqui podemos ver aqui a placa-mãe e o detalhe do cache da memória de uma placa-mãe SOC 4, que é esse daqui. Eu estou passando o mouse aqui. Esse que é o cache da memória. Aqui vem ele aqui, mostrando aqui. Bom, o módulo COS. Agora vamos para o módulo COS. No entanto, devemos ter cuidado por mais placa-mãe socket 3, socket 7 ou superset sem cache de memória ou então com cache de memória falsificado. Este é o dado importantíssimo ser levado por conta da hora de montar um micro antigo. Quer dizer que quando for montar um PC antigo, né, caixa de memória ou então caixa de memória falsificado é um dano importantíssimo levado contra a hora de montar um micro antigo. Sempre vai ter aqui caixa de memória aqui, chamado de coach. Localização do módulo coach de uma placa-mãe que utiliza esse tipo de módulo. É uma placa antiga que existe esse tipo de módulo. O caixa da memória falsificado consiste em peças plásticas coladas no lugar onde deveriam estar soldados em circuitos de caixa de memória, não agindo de forma alguma sobre o funcionamento da placa-mãe. Todo circuito de caixa da memória falsificado possui inscrição Lightback, geralmente de baixo relevo. Nesse caso aqui, o caixa falsificado possui esse nome aqui, Whiteback, geralmente embaixo do relevo, que dificulta a identificação do circuito falso. Obviamente, você não deve comprar placas que possuem circuito falso de caixa. Mas é o que mas você vai no Paraguai comprar mais barato, vai vir esse circuito mais em conta. Que é o circuito fechado, que é um circuito falso, caixa da memória. Olha o detalhe do caixa da memória falsificado.
Esse é o detalhe. Como que ele vem. Agora vamos à lição 4. O processador é o cérebro do computador. Ele também pode ser chamado de microprocessador CPU, certo? Como comentamos anteriormente, leigos usam erroneamente a sigla CPU para designar o gabinete do micro. O CPU é sinônimo de processador, não de gabinete, nem de computador. Quando você for comprar uma placa-mãe, que seja compatível com o processador, você escolheu para seu micro, que vimos na lição passada, para cada processador possui seu próprio tipo de pinagem, é para cada placa-mãe ser compatível com determinado processador, né? Ela precisa ter um socket compatível com o padrão de pinagem que o processador usa, de forma que ela possa ser encaixada na placa-mãe, que ela encaixe corretamente na placa-mãe. Vimos também a placa-mãe que precisa ser capaz de fornecer a mesma frequência, né, externo, o bloco externo do processador, para que o processador possa ter usado junto com essa placa-mãe. Isso daqui já vimos tudo sobre a placa-mãe, que é o Pente 4. Existem dois modelos físicos da Pente 4, o socket 423, o socket 478. Se você está comprando um processador novo, opte pelo socket 479, 78, quer dizer. Pois tudo indica que o modelo socket 423 sairá da linha. Agora não deve ter mais 423. Agora deve ser 478, por aí. Ou 469, dependendo do ano. Você precisa comprar uma placa-mãe de acordo com o modelo de pinagem do Pente 4. Você está adquirindo. Se você está comprando um Pente 4, socket 423, terá que comprar uma mãe com socket 423. Se você estiver comprando um Pente 4, socket 478, precisará comprar ou do mesmo modelo, com o socket 478. A Intel está lançando mais modelos da Pentium 4, o socket 478, com a memória cache de L2. Essa memória cache vai de 512 KB. Os modelos até 2 GB e tem 256 KB, sendo, portanto, mais rápido. Esse modelo de 512 MB de memória cache L2, existem versões para partir de 2 GB, certo? Agora um processador aqui do Pentium 4, o socket 423, mostrando a figura aqui. Esse é do Pentium 4. Esse é o processador do Pentium 4, socket 478, certo? Você vê essa marca aqui, é a marca que está no processador. Quando você abre o sua placa-mãe, ele vai mostrar esse lado aqui que você tem que colocar seu processador, certo? Aqui esse daqui é o mais atualizado, que é o Intel Pentium 4, o processador 4, que é o 478. Aí tem o Atom XP também. Os processadores Atom XP utilizam um socket A. Daqui é bem mais em conta, que é 462, e trabalha extremamente a 133 MHz. Dessa forma, o princípio da placa-mãe socket é capaz de fornecer 1.300 MHz e aceita esse processador. Então é compatível com esse processador, uma placa-mãe. O grande cuidado que você tem que tomar com esse processador é o fato de seus modelos não serem classificados de acordo com seu bloco interno, mas sim com a unidade chamada PR, Performance Reference. É uma performance referência do bloco.
O Atom XP 1500 não é um processador de 1.5 GHz, como você poderia supor. Ele trabalha internamente com 1.33 GHz e 1500. Seu desempenho expressa na unidade PR, para que você não se confunde. Observe a tabela. Daqui o AMD, um processador Atom XP, que a gente está falando agora naquele momento. Que é o 266 MHz. Parece uma velocidade tanto. O bloco externo desse processador é de 1333 MHz, 133 MHz. Daqui é outro modelo do processador Atom Socket A, certo? Que é um socket de 462 e pode usar extremamente o bloco de 133 MHz ou de 100 MHz, dependendo do modelo. Esse daqui é o processador Atom Slot A. Duron, os processadores Duron utilizam o socket A. Esse modelo aqui, socket A. E trabalha extremamente com a 100 MHz. Em princípio, todas as placas-mães de socket A são compatíveis com todos os modelos de Duron. O Duron é mais lento que o Atom e por isso indicado para os micros que não necessitam de um alto poder de processamento. Esse é o processador Duron. Pode um momento aqui, tá tendo já. Bom, aqui é o Pentium 3. O processador do Pentium 3 pode ser encontrado em várias versões. Fisicamente falando, ele pode utilizar um encapsulamento denominado FCPGA, onde utiliza um socket de 370 pinos e, portanto, não necessita uma placa-mãe socket 370. Certo? Ou então um cartucho, igual ao Pentium 2, chamado SEC2, necessitado de uma placa-mãe slot 1. Mais para frente a gente vai mostrar os modelos desses processadores aqui, para vocês verem bem como a diferença entre eles. Agora a gente só está lendo mesmo, explicando um pouco aqui do livro, mas mais para frente a gente vai mostrar os processadores e as marcas diferentes. Daqui é um processador do Pentium 3 da Intel. Daqui é um processador Pentium 3 também da Sex 2, que a gente está falando há pouco. Esse caso é o Pentium 3, é o Sec 2, certo? O Celeron, assim, o Pentium 3. Existem alguns modelos de processador Celeron no mercado. Os modelos utilizam do socket 370, certo? Enquanto os primeiros modelos de processador utilizam um encapsulamento chamado SEP. Ele era encaixado em placa-mãe, do slot 1, ou Celeron SEP, que trabalha 66 MHz, extremamente importante em qualquer placa-mãe de slot 1, e aceita esse processador. Já o Celeron Socket 370 pode ser encontrado dos modelos de encapsulamento. E o tradicional, encapsulamento preto com pinos prateados, que opera somente a 66 MHz. E, portanto, todas as placas-mãe 370 aceitam esse processador de encapsulamento, igual ao do Pentium 3, que é verde, né? E pode operar da mesma frequência também, ou a 100 MHz também. E o modelo de Celeron até 700 MHz. Daqui é o superior dele, que opera a 66 MHz. Ó, esse processador Celeron e esse aqui. E é o processador do Celeron Socket 370 também. Certo?
Esse daqui é o processador Celeron 7. Olha a imagem. Ó, o C3 é um processador SOX 370 que opera extremamente da frequência de 133 MHz. O processador C3. Agora o Sirius 3 é o processador antecessor do C3. É o SOC 370 e opera extremamente na frequência 333 MHz. O problema é que ele não tem circuito caixa de memória do L2. Esse problema foi corrigido no lançamento do SC3, que possui esse circuito. Agora o Pente 2 é utilizado o conector chamado slot 1. Esse Pente 2. E na frequência dele é bem maior, que é 333 MHz. E opera extremamente a frequência 66 MHz e pode usar qualquer placa-mãe. O slot 1 já faz modelos a partir de 350, 60 MHz. 360 também MHz aqui no monte, que operam extremamente com frequência de 100 MHz, necessita da placa-mãe, slot 1, suporta essa frequência de operação. Aqui é o AMD, o K63, é um processador superset, ou seja, é um socket 7 que opera extremamente na frequência 100 MHz e necessita de uma placa-mãe superset, de uma placa-mãe mais atualizada. Esse processador K6 do AMD, dependendo do modelo, da frequência também, que é 266 MHz ou 300, ele trabalha extremamente a 66 MHz, a frequência dele. Podendo utilizar uma placa-mãe de socket 7, os demais modelos operam a 100 MHz também. Certo? Daqui o AMD K6 é um processador socket 7 e opera na frequência de 66 MHz. E o processador K6, que é o AMD K5, né, que é um processador socket 7 que opera na frequência da faixa da 66 MHz também. Esse K5 é o menos atualizado. O AMD K6 é mais atualizado, mas são as mesmas frequências. O socket 7 também. Voltamos aqui. Lucas, quer continuar os modelos de placa, de processador? Vou continuar no modelo de placa e fala a página, hein? Vou pegar o PDF. Se você abriu aí, a página Uhum. 36. 36. 36. Tá. Isso. Você continua no processador 1000. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Aqui é o Lucas Figueiredo, aluno de rede de computadores. Vou estar falando sobre processador aqui. Continuação de processador. Tá compartilhando a tela aqui, ó. Só compartilhar a tela. Compartilhar essa tela aqui. Pera aí, só um
Tá observando aí, Kevin? Então, beleza, então. Continuando essa página aqui, 36. Tá, modelo 1000. Modelo 1000. É um processador socket 7. Alguns modelos operam acima de 66 MHz, necessitando de uma placa-mãe Super 7. A frequência de operação externa do processador está escrita sobre seu invólucro. Espera aí, só um momento. Você fala sobre essa parte aí, fazendo favor? Aí eu falo outra parte. Termina essa parte, né? Sim, pode deixar. Bom, continuando. Sim, Como pode está falando? continuar. Sim. Continuando, eu vou estar falando do processador, que a gente está falando dos processadores, e as marcas e as frequências dele também. Vou falar do processador 1000, que é um processador SOC 7. Alguns modelos operam acima de 66 da frequência MHz, necessitando de uma placa-mãe Super 7. A frequência da operação externa do seu processador está escrita sobre o seu involucro, que é isso daqui, né? E o processador 686 Max é outro nome para 1000. 1000 são o mesmo processador, então muda só a frequência dele. E o 6 vezes 86 é um processador de SOC 7. Existe um modelo para 6 vezes 86 Pro 200 que opera extremamente a 85 MHz. E necessitando de uma placa-mãe Super 7, os demais modelos operam na frequência 66, podendo ser usada placas-mãe da SOC 7. Certo? O Pentium MMX é um processador do SOC 7, que opera totalmente nos 66 MHz. As frequências sempre são iguais. O da Intel é igual a 6 vezes 86. A frequência, que é o máximo dela, é 66 MHz. Da Intel também. Então não muda muita coisa. A Pentium é um processador de SOC 7, que opera extremamente no máximo a 66, que é a frequência. O máximo dela também. E a 5 vezes 86, apesar do nome, é um processador SOC 3. Isto é, utiliza a mesma pinagem, consequentemente é o mesmo tipo de placa-mãe do 486. E assim, o processador 486 é utilizado o processador padrão de pinagem SOC 3, que é o padrão que ela exige, o processador exige, necessitando de uma placa-mãe SOC 3. Agora, a lição 5, o dissipador de calor de ventoína do cooler. Vai falar isso, Lucas? Pera aí, que página que você tá mesmo? Estou na página 37. Vamos falar sobre o dissipador de calor. Tá ok. Tô aqui na página, vou compartilhar a tela aqui. Tá? Só um momento. Com dissipador. Vamos lá. Vamos lá. Dissipador de calor. Ou ventoinha. Ou chamado também de cooler. Atualmente, né? Hoje em dia faz parte as fãs hoje em dia. Que na arquitetura nova é as fãs, né?
pegando essa parte de dissipador de calor, ventoinha. Atualmente, os processadores esquentam muito, necessitando de um dispositivo capaz de dissipar o calor produzido por eles. Esse dispositivo é chamado de cooler. É formado por três partes: composto térmico, usado para facilitar a transferência de calor entre o processador e o dissipador de calor. Dissipador de calor, que é o corpo metálico de cooler, que pode ser de alumínio ou cobre. É uma ventoinha para transferir o calor presente no dissipador de calor para o ar. Quer dizer, é para ajudar na refrigeração do processador, no caso. Fora a pasta térmica também, que ajuda nesse processo de aquecimento, né? O composto térmico em ventoinhas de baixa qualidade ou ventoinhas projetadas para processadores que não esquentam tanto é o próprio ar. Isto é, não há nenhum composto térmico entre o dissipador e o processador. Contato direto entre duas peças, um quadrado de grafite ou então uma fita térmica. Atualmente, os processadores necessitam de um composto térmico de melhor qualidade, que é conseguido através de uma pasta térmica, que é, no caso, é a pasta térmica que é viscosa, que hoje em dia é usada para ajudar na refrigeração do processador e também para ajudar na dissipação desse calor, né, do processador. E hoje em dia, esses processadores aqui, ó, Pentium, tudo, as próprias fabricantes estão deixando de fabricar eles. Então já tá vindo processadores aí de 3 e 5 e 9, Intel Core Ultra, então tá mais assim, tem vários núcleos, né, o processador. Porque o processador, no caso, ele tem que se manter refrigerado, né, para melhor eficiência dele. O grande problema dos coolers é produzido por um determinado tipo de processador. Normalmente, aqui vai falar sobre a pasta térmica, né, como muitos conhecem. O grande problema é que os coolers são produzidos por um determinado tipo de processador, normalmente em caixas e superficialmente sobre outro tipo. E a única componente da placa mãe que é paralelo, o resto tudo é serial, é tipo C, é tudo USB. Antigamente era feito em discos e era colocado CD para você instalar o Windows, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo serial. No caso, o grande problema dos coolers, terminando essa parte do cooler, né? Por exemplo, é criado um Pentium 3, né? Eles dão exemplos aqui de processadores, né? Aqui, ó, eu vou falar informação sobre até qual processador. O cooler era recomendado especificamente na caixa do cooler, ou ainda é uma etiqueta sobre o próprio cooler. Se essa informação não existir, com certeza está diante de um cooler de baixa qualidade. Então é bem importante você ver, né, o processador que você vai colocar, para você colocar certinho as fãs e os water coolers de qualidade, né, para não ter esse processo de esquentar e danificar o seu processador. No caso, ele vai falar sobre, aqui ó, infelizmente há muitos técnicos e vendedores que montam máquina com cooler de baixíssima qualidade. Em se tratando de um componente, representa no máximo 3% do preço total da sua máquina e que é responsável por evitar que sua máquina funcione de maneira inadequada, que fique congelando. No caso, aqui ó, vai falar sobre mesmo evitando a queima do processador. Não entendemos por que economizar, por isso não vacila. Aí ele vai mostrar os tipos de cooler aqui, né? Eu vou falar sobre essa parte de memória aqui. Quando cair aqui a cal, aí você monta o link de novo, entendeu? Aí a gente termina essa parte aqui. Mas eu vou falar sobre essa parte de memória. Beleza, Greber?
falar sobre essa parte de memória. Memória RAM é para abrir programas e são buscados a fim de serem processados pelo microprocessador. É importante notar que a memória RAM é encontrada e instalada em sua placa-mãe. Muitos alunos iniciantes chamam de disco rígido de memória RAM, porque é nesse periférico que os dados são armazenados para o uso. E aqui é a memória RAM, é uma memória que ela se perde, que ela é volátil. A memória RAM do computador possui uma unidade de megabyte, que hoje em dia já está gigabyte, já. Com a evolução dos processador, dessa memória RAM, né, do barramento da memória RAM está em gigabyte já. Quanto mais memória o computador tiver, mais rápido ele vai abrir o programa. Tecnicamente Lucas? é o que ajuda o processador Sim, a certo, trabalhar e de forma mais rápida para abrir programas. Essa é a sim. função básica da memória RAM. E Certo, tem vários vamos tipos parar de... por aqui. Vamos terminar aqui. E depois eu vou Tá, estar lançando um preço simples para eles. tá terminando os minutos da call já? Já deu 1 hora já? Já, tá Então terminando beleza, já. então. Vamos parar por aqui. Então Aí beleza eu aí, isso aí, vou pessoal. Terminamos por lançar aqui. a atividade para eles poderem fazerem. Isso, a gente vai passar umas atividades aí para vocês, né? Vocês fazerem sobre o chipset. A atividade primeira vai ser sobre o Isso. chipset que a É gente bem aprendeu tranquilo aí, hoje. pessoal. Vocês podem pesquisar tudo, entendeu? E tá Sim, mandando pra gente aí. eu mandei o livro para vocês aqui no chat. Vocês Então podem estar beleza. pesquisando também sobre chipset, certo? Tá parando aqui a call. Vamos? Não, vou estar parando o compartilhamento aqui que eu parei. Porque já vai dar certinho 1 hora, né? Então, Sim. já tô parando aqui. Então, vou estar liberando para vocês. Parar aqui o compartilhamento, certo?